Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Fechar os microfones, né? Fechar os microfones. Fechem os microfones agora e relaxem. Eu vou pedir, hoje nós vamos trabalhar, né? Essa semana, dia 13, a gente comemora o Dia dos Pretos Velhos, né? E Pretas Velhas, essa energia tão agradável, tão confortável. Então hoje nós vamos trabalhar no relaxamento a força dos pretos e pretas velhas, tá bom? Então eu vou pedir para que todos encontrem uma posição confortável, feche os olhos e tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir e vai relaxando. Relaxa o pescoço, relaxa os ombros e tome mais uma respiração bem profunda. Aproveite esse momento, aproveite essa conexão com essa energia tão agradável. Relaxa os seus braços, seu tórax e tome mais uma respiração bem profunda. Vai relaxando. Relaxa o seu abdômen. Tome uma respiração bem profunda. Relaxe suas pernas, seus pés. E hoje eu vou pedir para que você relaxe até os seus pensamentos. Que você possa sentir os seus batimentos cardíacos. E se houver alguma parte tensa, vai relaxando. Tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. E comece a visualizar uma fazenda, com um campo bem florido, rodeado por uma serra, com árvores floridas, outras não. Comece a entrar nesse ambiente. Tome uma respiração bem profunda. Esse campo que está acontecendo nesse momento, dessa energia, pode absorver o máximo que você conseguir. Traga à sua mente criativa essa imagem desse local. Tome mais uma respiração bem profunda. E nesse local que você se encontra agora, eu vou pedir para que a gente possa formar a nossa egrégora e que cada um comece a dar a mão um ao outro, no seu tempo, sentindo o vento desse lugar, escutando os pássaros. Sinta essa energia. Comece a formar a egrégora. E perceba que você é conduzido pelo nosso mentor espiritual, Pai João da Mata. E no centro dessa egrégora formada agora, começa a surgir uma luz branca, como se fosse uma torre de luz, ligando a nossa egrégora ao céu. Tome uma respiração bem profunda e deixe que o cheiro de alecrim, de arruda, de guiné, comece a percorrer o seu corpo. Tome uma respiração bem profunda, sinta esse cheiro. E você é convidado, nesse momento, a participar de uma grande festa que irá acontecer. E nesse local é a reunião que irá acontecer dos pretos e pretas velhas, dos vovôs e vovós, que vêm ao nosso encontro. Tome uma respiração e perceba que a luz que está ao centro cada vez aumenta mais e aquele pretinha velha que te acompanha começa a se aproximar.
Sinta o cheiro do charuto, do cachimbo, da fumaça que ele exala pelo seu corpo todo, como se estivesse nesse momento purificando o seu corpo e a sua alma. Tome uma respiração serena, tranquila. Comece a escutar alguns pontos cantados, ao fundo os atabaques, algumas cantigas que a gente escuta nos trabalhos pretos velhos. Uma delas, as almas choram de alegria quando seus filhos combinam. Também choram de tristeza quando não quer combinar. Deixe que cada ponto que vinha à sua mente agora possa fortalecer ainda mais essa conexão. Tome uma respiração, o máximo que você conseguir, e perceba que atrás de você está um pretinho ou uma pretinha velha. Mas à sua frente, nesse momento, quem já teve a oportunidade de conversar com um pretinho ou uma pretinha velha, traga a imagem dele, das suas conversas, dos conselhos, que ele sempre orientou cada um. Deixe o seu corpo leve, como se estivesse enchendo cada um de esperança, de amor, de sabedoria, de paciência. Tome uma respiração bem profunda e relembre da última conversa que você teve um desses pretinhos ou pretinhas, a última vez, e qual foi o conselho que ele passou para você. E é com esse conselho que veio à sua mente agora, porque eles acreditam mais em você do que muitas vezes você acredita em si mesmo. E é com esse conselho que passou que eu peço que vocês continuem com os olhos fechados, nessa sintonia, sentindo o cheiro da fumaça, e permaneçam assim enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. E ainda, diante dessa egrégora formada, recebendo os eflúvios divinos de Deus, recebendo a harmonia dos nossos queridos e amados pretinhos e pretinhas velhas. Que nós possamos sentir os seus conselhos, o seu abraço, nos convidando à fé. Nos convidando a exercer o autocontrole, a autocura, a exercer a cura emocional, a cura física, a cura espiritual. Rogamos ao nosso Mestre Jesus, rogamos a todos os orixás, já que estamos na semana de comemoração de pretos e pretas velhas. Em especial, chamamos a linha de nosso pai Obaluaê, de nossa vovó Nanã Buruquê, para que todos nós estejamos, neste instante, sendo abraçados por eles.
e possamos sentir a sua energia, possamos sentir, seja qual for os nossos males, sentir a cura, sentir o processo inicial dessa cura. Se dará através das nossas ações, dos nossos pensamentos. Rogamos que se una a essa egrégora nosso querido e patrono Pai João da Mata, que com sua falange possa nos trazer o bom entendimento, a boa compreensão dos estudos dessa noite. Pedimos aos nossos guardiões e guardiãs, pedimos aos nossos anjos de guarda, aos nossos guias-chefe de frente, que estejam nos amparando. Porque, desde o início, somos um ponto de luz nesse universo. Somos um ponto de luz no nosso planeta. E através desse ponto de luz, os mensageiros adentram até aqui, para que realizem, executem os seus trabalhos, através dos nossos pensamentos e das nossas orações. Em especial, rogamos a nosso Pai Obaluayê, a toda a linha de cura, a todos os pretos e pretas velhas, que possam emanar a sua energia, a nossa irmã Isabel Pessoni, que passa por um momento delicado e que certamente será amparada naquilo que lhe for necessário dentro da sua jornada terrena. Que possa levar a ela toda a tranquilidade, a paz no coração e a certeza de que Deus estará ao lado dela em todos os momentos. Por fim, pedimos permissão a todos os guias e protetores espirituais que acompanham cada um nesse instante, que eles possam permitir o início dos nossos estudos e que sejamos o instrumento de luz na vida daqueles que cruzarem os nossos caminhos, sejam eles humanos ou espirituais, encarnados ou desencarnados, mas que sejamos esse ponto de luz, a fim de que todos nós, de alguma forma, em algum momento, de algum jeito, caminharemos na senda do progresso espiritual. E assim seja, e assim será. Lentamente movimentem os pés, os dedos dos pés, movimentem as pernas, movimentem os dedos das mãos, tomem uma respiração bem profunda, puxe pelo ar pelo nariz, solte pela boca, isso. Movimentem as mãos, movimentem os braços, lentamente movimentem os ombros, uma leve movimentação no pescoço, abram os seus olhos e retornem para o aqui e para o agora. Isso. Muito bem, muito bem. Todos bem aí? Mandem uns joinhas aí só para a gente saber. Todo mundo acordadinho? Bom. Muito bem. Boa noite para quem entrou, né? Depois. Cibele, acho que entrou aqui com a gente. E mais aqui, acho que a Lilian. E mais aqui o Pietro. Felipe. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Que Oxalá abençoe a todos nós, que estejamos aqui em união, a fim de que a gente possa dar prosseguimento aí às nossas aulas de teologia.
antes de prosseguir, a Iris colocou no nosso grupo a Carta Magna da Umbanda. Para quem ainda não viu, veja. Eu peço que vocês, então, ignorem aquela anterior, a não ser que ela sirva como parâmetro de comparação e estudo, tá? Por quê? Porque tiveram bastante atualizações, para falar a verdade, principalmente em relação ao conteúdo histórico, né? Os reconhecimentos, inclusive, de matrizes africanas anteriores ao Zélio. Eu acho que é bem bacana. Acho que tudo se complementa, nada muda do que nós estudamos, porque ainda, né, a própria Carta Magna, esse próprio instituto, ele reconhece ainda que a partir do Zélio é que se organizou um ritual cujo nome se deu de Umbanda. Não que esse nome já não existia, já existia antes, mas ele, como organização religiosa, foi o primeiro realmente a reconhecer isso. Então, o próprio Instituto reconhece, e eu acho que é bem legal vocês lerem um pouco, porque enriquece muito diante dos dias de hoje, vai nos enriquecer bastante, e talvez a gente poupe esses desgastes que existem na internet aí, porque isso é uma coisa que eu fico bastante chateado, os umbandistas brigarem entre eles, né? Isso aí eu acho que é um desserviço para a nossa religião. Ao mesmo tempo, se isso está acontecendo é porque a Umbanda está crescendo, né? Então, e ela cresce a cada dia mais. Mas vão pela Carta Magna, porque eu acho que ela é o nosso fulcro principal aí para a gente estar seguindo. Então, obrigado, viu, Iris, por você ter compilado, colocado lá para nós, viu? O que eu achei interessante, Rogério, que me chamou a atenção, eu estava lendo aqui, você postou, e tinha um site. Aí eu falei, como era 2017, eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Então eu falei, deve ter atualização. Já entrei achando que ia ter. E realmente tinha uma de 2022, e acho que haverão outras atualizações, porque é dinâmico, né? Então, assim, eu achei interessante. Falei, é bem na linha que o Rogério fala, que a Umbanda, ela vai ali crescendo, né? Ela vai se atualizando, na verdade, com as coisas que acontecem, né? É verdade, e ela, eu acho muito legal dessa Carta Magna, que ela tem um parágrafo que ela deixa muito claro que não se trata de nada imutável, né? Ele deixa muito claro isso, ou seja, ela está sujeita a revisões de tempo em tempo. E tem que estar mesmo, porque, gente, a Umbanda ela só tem 100 anos, é tão novinha, né? 110 anos aí agora, é muito nova, uma religião muito nova, e a gente querer, às vezes, impor, né, uma verdade, uma única verdade, se até hoje, 2023 anos, 26 anos depois, né, a gente tem as diferenças dentro da Igreja Católica, dirá nossa, que novinha, não é verdade? E acrescentaram o hino da Umbanda bem na primeira página também, achei bonito, que já colocaram a letra. Verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter a mente aberta para ouvir, né, e aquilo que sempre for dentro, desde que não mude a finalidade da Umbanda, eu acho que tudo deve ser aceito. Tudo deve ser aceito. Que você nunca, jamais modifique a caridade, o amor, né, a justiça. Tendo isso como princípio, bora, porque a gente precisa fazer a gente feliz e os outros felizes também. Pessoal, vamos lá, vamos seguir aqui com aquilo que nós já iniciamos aí sobre a parte de rituais, né? Falamos bastante sobre rituais, falamos aí da parte litúrgica da Umbanda, e sempre lembrando a todos, que essas liturgias que eu estou passando aqui são liturgias de norte a sul do país, as mais realizadas, vamos dizer assim, né, onde você vai encontrar na maioria das casas. Tem casas que não vão ter algumas delas, eu até citei na última aula, eu falei que na nossa casa mesmo, algumas dessas que eu passei, não tem, né? Nós não fazemos. Mas é importante que a gente saiba, porque se um dia a gente vai para um outro estado, né, para uma outra região, ou um terreiro próximo de nós, pode ser que a gente se depare com isso, né, com uma dessas liturgias.
E aí é importante essa linha, né? Não é que está errado, não, pelo contrário, a Umbanda ela tem essa liberdade, ela dá essa liberdade, nós não temos um dogma, nós temos um ritual litúrgico e ele é adaptado de acordo com a região, né? De acordo com a cultura local. Olha, vocês querem ver uma coisa? Até na outra turma eu cheguei a comentar, quando eu fui para o Piauí, eu fui para o norte, quase divisa do Maranhão, fui a trabalho lá. E sempre que eu vou para um estado assim diferente, eu gosto de entender, primeiro, se tem uma Umbanda ali local. Então, eu já vou ali na internet, procuro se tem alguma tenda, alguma loja. Eu gosto muito das lojas que vendem imagens, porque elas vão refletir culturalmente ali. Pode ter certeza que elas vão refletir muito da cultura local. E dito e feito, eu achei no centro lá próximo, eu fui para uma cidadezinha chamada Porto, e ela ficava a 20 quilômetros de uma cidade um pouquinho maior, que era San Redento, se eu não me engano, que era 20 quilômetros dali, uma cidade um pouco maior, e tinha lá uma loja de artigos de religiosos, era isso que falava. Aí eu cheguei lá, tinha São Jorge, né, os tradicionais, aqueles que a gente normalmente vê. Só que tinha muito de Padre Cícero. E eu perguntei, eles colocam dentro da Umbanda aqui? Falou, aqui, qualquer casa que você for no Piauí de Umbanda, tem o padrinho Padre Cícero lá. Então, você vê como é gostoso, é diferente, é regional, né? Claro, é natural que teria, né? E aí você vai para o sul, vai ser de um jeito? Não. Os rituais, naturalmente, eles vão se adequar muito à questão da regionalidade, da cultura da região, tá bom? Então, por isso que é bacana a gente dar uma passeada aí em diversas liturgias, que muitas, repito, a gente vai ter, outras não. Nós paramos na última aula na parte de preces de encerramento. Na parte de prece de encerramento, que nós percorremos ali, né, a convocação aos bons espíritos, defumação, prece de convocação da linha de trabalho, o ato de bater a cabeça, já tínhamos passado ali por saudar Exu, prece de abertura, saudação aos orixás, importância de Ogum, né, que algumas casas sempre cantam para Ogum, linha de trabalho do dia, a partida, né, da linha de trabalho, hino da Umbanda, que é tocado. Tem um fator aqui que eu não coloquei para vocês, mas para que vocês compreendam, por exemplo, no nosso centro, no momento de fazer a defumação, também é identificado ali se há algum descarrego, alguma puxada para ser feita. É um ritual também, tá? Existem casas que vão fazer isso. Existem casas que vão trabalhar em dias específicos, existem casas que vão fazer na mesma sessão mediúnica, ali no processo da incorporação, e tem casas como a nossa, que nós fazemos a puxada, que a gente chama, né? O transporte dos obsessores no momento da defumação. Então, é passado na defumação, um a um, e se ali é identificado ou intuído, né, trazido pela espiritualidade, algum espírito obsessor que está ali com aquele consulente, com aquela consulente, no momento nós paramos e ali fazemos a puxada, fazemos o transporte. Então, trazemos o espírito obsessor, conversamos com ele, educamos naquilo que é possível, até porque é um curto espaço de tempo, mas o suficiente para que ele, naquele momento, diante daquele consulente, ele se desvincule, para que ele possa seguir o seu caminho e aquele consulente ir embora de forma mais tranquila. Isso também vai ocorrer, tá? Algumas casas não fazem, né? Mas outras fazem, como a nossa, por exemplo, faz também. Muito bem, vamos entrar então aqui na parte do descarrego, né? Uma vez que nós fizemos a prece de encerramento dentro do ritual litúrgico, aconteceu a gira, entra na parte do descarrego. O descarrego, ele já é menos encontrado em algumas vertentes, em algumas casas, né? Mas, basicamente,
é um dos últimos atos ali, e isso muitas vezes fica mais concentrado com o dirigente espiritual da casa, mas ele vai fazer ali, recolher, né, o guia que está trabalhando ali com ele vai recolher aquelas energias deletérias, né, energias mais perniciosas que estão naquele ambiente, às vezes com o próprio médium, e vai trazer o equilíbrio para o médium, tá? Vai trazer o equilíbrio também para a assistência, para o ambiente, né? E aí você, então, deixa o ambiente 100% limpo para que todos possam ir para suas casas e aí, claro, encerrar o trabalho e ir para suas casas. Ah, Rogério, mas na minha casa a gente não tem isso, porém, quando uma entidade ou quando um médium não está passando bem, o pai ou a mãe da casa, o dirigente ou a dirigente espiritual, para e dá o suporte. Sim, correto, faz parte do descarrego final. Esse que eu estou passando aqui para vocês, ele é o coletivo, é quando toda gira, quando termina, o pai ou a mãe da casa, né, ou o dirigente espiritual, coletivamente faz esse recolhimento dessas energias. Mas quando não há isso como um ritual, esporadicamente, se tiver alguém passando mal, termina, não se fecha a jurema, né, como a gente fala, antes de limpar aquele médium, aquele consulente ou o ambiente, se for percebido pelo guia espiritual, tá bom? Então, seria esse descarrego que a gente está falando, ele seria muito mais do ponto de vista ritualístico. Toda gira você coloca ele para acontecer. Ele vai ser executado normalmente, né, pela linha de trabalho ali do dia, mas, eventualmente, pode ser chamado uma outra linha, tá? Sempre de acordo com o que o sacerdote ou a sacerdotisa assim determinar. Por que isso? Porque, às vezes, você está diante de uma gira, um exemplo, de caboclos de Oxóssi, uma gira ali, pensar aqui, de boiadeiro, ou de marinheiro, mas a energia, ela está densa demais. E essas linhas não conseguem fazer o recolhimento. Então, o dirigente, percebendo essa dificuldade, ele pode ali no final, ato final, invocar uma linha de Exu para fazer o descarrego, né, final ali com os seus médiuns e com a casa e os consulentes naturalmente. Tá bom? Não é uma regra, mas pode acontecer. E certamente acontece em boa parte das casas. O meu pai de santo, né, o Márcio Caim, as giras dele ocorrem sempre aos sábados, tá? Todo final, ele tem a gira da direita, então toda semana você tem lá a gira de marinheiro, toda semana, acho que é quinzenalmente lá, me parece. Mas você tem a gira de marinheiro, você tem a gira de boiadeiro, e assim vai. Terminou essa gira, é feito as próprias entidades fazem uma triagem e falam, você tem que ficar, o outro pode ir embora, você tem que ficar, o outro pode ir embora, tal. Quando termina a gira da direita, eles iniciam uma gira da esquerda. Toda gira eles fazem um descarrego final com uma gira inteira de Exu e Pombagira. Então, essa é uma prática que ele coloca lá, por exemplo, né? E assim, pode ser que você vai encontrar em outras casas também. Tá bom? Muito bem, deixa eu ver aqui. Vou voltar um pouquinho mais para cá. Muito bem, muito bem. Aí nós entramos, então, feito isso, feito o descarrego final, nós entramos na hora de fechar a Jurema. Naturalmente, né, gente? Se é o primeiro item que nós tivemos lá, nós falamos de abrir a Jurema, então nós temos que fazer um encerramento dessa egrégora, dessa gira, da mesma forma que você abre, ou através das preces, e as preces de encerramento, ou através de fechar a Jurema.
Fechar Jurema, né, nada mais é que o trabalho ali sendo encerrado com o mesmo ponto que você iniciou ele. O que você vai fazer ali é substituir, né, o verbo abrir em fechar, né? Ao invés de falar, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, você vai falar, vou fechar minha Jurema, vou fechar meu Jurema. Mesma coisa, tá? E aí, nesse momento, ou minutos antes, aí vai depender de casa para casa, você também encerra, isso na maioria das casas, encerra batendo a sua cabeça ali, né, próximo do seu congá, ou do seu pai ali de santo, ou da sua mãe de santo, aí vai depender do ritual que a casa emprega, mas via de regra você vai fazer dessa forma e fazendo o agradecimento final ali na sua esteira, na toalha, seja como for a sua casa. Feito isso, você encerra todo o ciclo de ritual litúrgico dentro da casa. A partir desse momento, quando você fechou a Jurema, né, tem aí sim a parte de ajuda ali, mútua, né, todo mundo vai ajudar a recolher, a guardar as coisas, mas liturgicamente você encerrou aquela gira neste momento, tá certo? Vamos falar aqui de umas considerações finais sobre esse trabalho de Exu. Tá? O trabalho da esquerda, vamos colocar o trabalho de Exu e Pombagira, ele tem algumas diferenças relevantes em relação a todo esse ato litúrgico que nós vimos aqui. Tudo que nós vimos, né, os 15 itens que nós passamos e exploramos, são itens que você vai ter ele do começo ao fim em todas as linhas de trabalho da direita. Todas as linhas de trabalho da direita. Porém, nem todos os atos que estão aqui servirão para os trabalhos da linha da esquerda. E aí, a gente tem que começar a entender. Então, antes do ato litúrgico, no caso de uma gira, né, de Exu, uma gira de Pombagira, nós temos algumas diferenças ali relevantes com relação ao trabalho da direita. Por exemplo, coloco aqui, a esmagadora maioria dos terreiros reserva apenas um trabalho no mês para o trabalho de esquerda, né, como é popularmente a gente fala, né, um trabalho no mês. Outros centros umbandistas permitem, ainda sequer permitem o comparecimento da assistência nesses trabalhos. Tem centros que não admitem trabalhar com a esquerda, tá? Vocês vão encontrar. A não ser que seja realmente necessária a atuação, né, dos nossos compadres e comadres. Aí sim, faça ali como se fosse um descarrego, não é nem uma gira, um descarrego final, invocando a presença deles para fazer esse trabalho. E por que isso acontece? Hoje menos, né, gente? Hoje menos, mas não vamos longe não, tá? Não vamos longe não. 10 anos atrás, somente isso, eu tenho certeza que muita gente entre nós, não os mais velhos, né, que já trabalham há muito tempo, mas muita gente entre nós pode ser que tinha um conceito ou um preconceito de Exu e Pombagira diferente do que tem hoje. Não é verdade? Porque a gente vai desmistificando, à medida que a gente vai conhecendo, vai vendo. A internet ajudou bastante a desmistificar isso também, né? Porque pais e mães de santos, dirigentes espirituais, começaram a trazer o que era Exu e Pombagira. Porque, quer queira ou não, para quem não era da Umbanda, ou para quem tem a Umbanda e aí trata com um pouco mais de cuidado, né? O Exu e Pombagira sempre foi um mistério. Sempre foi tratado como um mistério, né? Tem vertentes que até hoje defendem que eles atuam de forma neutra, né? Não existe a moralidade ou a imoralidade para Exu e Pombagira, né?
São vertentes. Os quimbandeiros, geralmente, eles trabalham e pensam dessa forma, né? Então, você até hoje tem essas discussões. Agora, 10 anos atrás era pior, e 20, 30 anos atrás, pior ainda. Então, tem lugares que você sequer tem o trabalho. Acreditem, realmente, isso acontece porque era essa imagem distorcida que tanto a assistência quanto o próprio corpo mediúnico das casas tinha em relação a esse tema, que era muito pouco tratado. Muito pouco tratado. A gente não pode esquecer que a maioria esmagadora dos umbandistas, para não dizer 99%, eram católicos ou evangélicos. E no catolicismo nós aprendemos, né, a entender que existe o diabo. O evangélico também aprendeu que existe o diabo. E aí eles criaram uma imagem desse diabo que, naturalmente, é muito semelhante às imagens que a gente vê de Exu e Pombagira. A crença popular, ela não adianta, você mergulha mesmo, porque é tanta gente falando, a gente, naturalmente, e eu me coloco nesse meio, gente, por favor, eu sou o primeiro a dizer aqui para vocês que eu morria de medo. Morria de medo. Quando falava isso aí, Exu e Pombagira, meu Deus do céu. Mas porque eu não conhecia, porque era pouco divulgado, e até as casas, antigamente também, tinham um tratamento diferenciado em relação ao Exu e Pombagira. Hoje você vai ver pessoas que falam até que se romantizou demais. Pode ser, eu acho que até pode acontecer isso, né? Mas é importante que a gente saiba que existia esse preconceito que já partia de dentro do próprio terreiro, porque, eu repito, a maioria vinha do catolicismo, vinha das congregações aí cristãs, né, de uma forma geral, e a gente trazia essa imagem, né? E para ajudar, a Umbanda também não se ajudava, vendia, como vende até hoje, as imagenzinhas lá, né? O cara lá, o Exu lá com pé de bode, com chifre, isso vai ter uma explicação lá na frente por que surgiram essas imagens. Lá na frente nós vamos entender, tá bom? Mas os videntes que enxergavam, né, e não sabiam distinguir algumas coisas, passavam que as imagens eram dessa forma, né? Então, aconteceu. Lá na frente eu vou explicar essa vidência e o porquê que isso ocorria, tá? Muito bem. Então, e pela assistência, discriminado aí pela assistência, né, e que ainda acreditavam, que acreditam, né, já que tem centros que até hoje não permitem, qualquer coisa através de Exu era eliminada, era bloqueado, era sempre colocado uma mão assim na frente, olha, calma, analisa melhor, né? E outra coisa, sempre foi tratado também como se eles fossem serviçais, né? Tudo que você pede, eles fazem. Tem que tomar cuidado. Tudo que pede para Exu, Exu faz. Parece que são serviçais, né? Por isso que eles falam que é a moral, porque tudo que você pedir, eles fariam, né? E a gente sabe, vai entendendo com o tempo, que não é assim que funciona. A Umbanda tem uma lei. Quem trabalha dentro da lei da Umbanda, espiritualmente falando, tem que cumpri-la. Tem que cumpri-la. Existem templos que vão trabalhar com Exus e Pombagiras, principalmente as quimbandas, onde você vai ver práticas que muitas vezes você fala, mas isso não tem a ver com Umbanda. E denominam-se como Exus e Pombagiras, se apresentam dessa forma. Está errado? Não. Mas não são Exus e Pombagiras de lei, que a gente chama, que trabalham na Umbanda. Não são. Então, tudo que você vê de Exu e Pombagira dentro da Umbanda, eles seguem exatamente a lei da Umbanda e vão executar aquilo de acordo com a lei da Umbanda. Diferente disso, não será feito dentro de nenhuma casa de Umbanda. Tá bom? Então, para nós...
Oi, Ó, oi. o Douglas levantou a mão, eu não sei se ele quer falar ainda, ele abaixou. Diga lá. Não, eu só queria fazer um comentário, Claro. que em uma época que surgiu aquela novela Carmen na Rede Manchete, eu acho que houve uma grande criminalização da pombagira, do Exu, que fala que a protagonista vendia a alma. Eu lembro que eu era pequeno Verdade. e eu tinha, eu me fascinava já, porque assim, meu avô já era pai de santo, meu avô falava que não tinha nada a ver, né? Mas minha mãe assistia e eu era menino. E ficou muito forte essa vertente das pessoas venderem isso, né? E quando eu li no livro Mensageiros da Luz, que eles falam sobre a questão da função do Exu, que ele cita que os guardiões do plano espiritual ali, do plano do umbral, né, que ficam ali próximos, que eles têm uma figura mais animalizada ou mais fortes, são mais altos, né? Então, a ideia do Exu, né, eu enxergo, né, depois dessas literaturas, que realmente são seres que eles precisam, de certa forma, intimidar, né, naquele plano, né, porque se chegar uma pessoa alva de túnica ali para, né, chegar para um irmãozinho, ele também tem esse lado mais próximo à Terra, mas eu também vejo essa questão da figura também muito pelos nomes, né, Rogério? Eu acho que o ponto maior também era a forma como eles se apresentam, ou como que as pessoas colocavam muito essa questão dos nomes dos Exus, né? Então, eu vejo que Oi? esse é um dos pontos. Perfeito, você foi cirúrgico, porque a explicação que nós faríamos lá na frente é justamente essa. O que acontece, essas imagens que a gente vê hoje? São imagens que realmente, se você parar e ver em algumas literaturas, videntes conseguiram enxergar esses Exus dessa forma. Mas todos eles são unânimes em dizer que quando enxergavam, é porque eles estavam em combate, porque é o que você falou, você aparece ali com uma túnica, né, branca, linda, maravilhosa, você não põe medo em ninguém dentro da espiritualidade, principalmente quando a gente fala aí dos quiumbas, né, desses espíritos malignos. Então, muitas vezes eles apresentavam assim mesmo, enormes, né, com aparições, com formatos, até porque o perispírito o espírito ele forma da forma que ele quiser. Se ele tem a condição moral e de entender, ele pode se transvestir ali do formato que ele quiser. E bate com o que você está dizendo, porque eles precisavam ali em linha de combate, como se faz até hoje. Então, para aqueles espíritos que não têm o conhecimento, se assustam e se entregam, né? Como se fosse, olha, pelo amor de Deus, não quero esse negócio diabólico na minha frente. E se submetem a eles mesmos. Então, é isso. E todos os videntes que, né, que enxergavam essa... Antônio Alves fala muito no livro dele sobre isso, tá? Muito. Aquele livro que é Exus, Quiumbas e Eguns. É um livro... Até tenho aqui, vou mostrar para vocês depois. Ele fala muito sobre isso, né? Dessas imagens que apareciam e que, na verdade, eram eles ali naquele momento de combate que apareciam dessa forma. Por isso se deu os nomes. Exu Veludo, Exu Bode, não sei o quê, tá? Por isso. Exu Foguinho, porque aparecia realmente, né? Tudo isso caracterizava e eram os nomes que eles apareciam mesmo. Tá bom? Valeu pela contribuição. É isso aí. Então a gente já antecipou aí. E isso ocorre, né? Como também o Douglas disse, que é pela má compreensão, né? Às vezes, da forma que é apresentado, da forma que é colocado, você gera o preconceito, é natural, o medo, né? Então, para nós, o que vai interessar é que os Exus são espíritos que trabalham em faixas vibratórias mais próximas da crosta terrestre, né? E eles são responsáveis principalmente pelo destino de cada um de nós, para que cada um receba conforme a sua missão e o seu merecimento. Exu trabalha desta forma. Aqui, o que é importante trazer para vocês, existem alguns comparativos de como funciona, né, as vibrações por minuto, que é o VPM, alguma coisa assim. É VPM, exatamente. Então, para vocês compreenderem, eu vou ver se eu acho depois, essa é uma pirâmide que mostra a faixa vibratória por tipo de entidade. Deus está numa vibração
extremamente sutil, né? Que a gente não consegue ter essa percepção. Não esqueçam, quanto mais vibração por minuto, ou seja, quanto mais rápida a vibração, menos densa ela é. Quanto menos vibração por minuto existe, mais densa essa energia é. Então, Deus está num patamar assim que a gente não consegue ter o sentir dele, né? Porque ele é o tudo, né? Ele é o cosmos, ele é o tudo, né? Aí você vem, né, para orixás, que vai ter, eu não me lembro ao certo, mas eu vou chutar um número aqui, 5.000 VPMs, né? Aí você tem os falangeiros, né, chefe de falange, que tem 3.000 VPM. Aí você vem para subchefe de falange, e assim vai descendo até chegar aos nossos guias. Os nossos guias estão, se eu não me engano, a 500 ou 1.000, alguma coisa assim, VPMs, né? Vibrações por minuto. Então a gente consegue sentir um pouco mais, né? Já baixou bastante, a gente já sente no momento de uma incorporação, numa psicofonia, no que for. Qualquer evento mediúnico, você consegue ter essa percepção, porque são guias mais próximos também. Exu e Pombagira, se eu não me engano, não sei se é 50 ou é 500 apenas, vibrações por minuto. É muito próximo de nós. É muito próximo. Por isso que é a entidade que a gente mais sente. Por isso que nos desenvolvimentos mediúnicos, nós não iniciamos o médium com Exu e Pombagira. Porque senão ele vicia tanto naquele contato energético que ele começa a não sentir as outras entidades que têm uma vibração por minuto diferente. Então a gente inicia com as vibrações mais sutis. Mais sutis. Ele tem que sentir no desenvolvimento mediúnico as vibrações mais sutis e gradativamente ele vai incorporando as outras entidades com densidades energéticas mais próximas da Terra, até que, por fim, ele possa, então, iniciar o seu trabalho com Exu e Pombagira. Porque, senão, ele não consegue, se faz ao contrário, ele não consegue identificar muito bem as outras energias que são mais sutis. É igual a linha do Oriente. A linha do Oriente, a linha de cura, de uma forma geral, é muito sutil. Muito sutil. O médium, ele tem que ter um poder de concentração, tanto que ele fala que o médium de trabalho de cura, ele tem que meditar muito, porque ele tem que entender todos os sinais que chegam para ele, porque são sutis. São bem sutis. Então, oi, Patrícia, eu não entendi isso, pode falar? Tá baixo o meu microfone? Não, tá normal. Então, normal. Tá normal. Então, a gente tem que ter essa clareza. E Exu, ele está muito próximo da crosta terrestre, e por isso que a gente sente mais. E são entidades, gente, são entidades que são, que nos auxiliam, que nos ajudam. Por isso que a gente consegue ter esse contato um pouco mais próximo de Exu e Pombagira. Tá? A palavra Exu, para quem não sabe, né, significa esfera. Tá? A palavra Exu significa esfera. Exu, gente, ela é uma patente. Nunca se esqueçam disso. Por isso que eu falo que Exu é de lei também. Porque Exu é uma patente. E para alguns espíritos, né, trabalhadores, para chegar ao patamar de ser Exu, tem que se dedicar muito. Por isso que eu falo que, para os médiuns mais antigos, tem médiuns que a gente ouve até hoje falando, não, Exu, a gente tem que tomar cuidado, né? Fala que marinheiro e boiadeiro, que eram Exus e que viraram, calma, não é assim, não é desse jeito, né? Isso aí eram livros que a gente ouvia antigamente, histórias que chegavam até nós antigamente. E hoje, um pouco mais de estudo, um pouco mais de conhecimento, a gente entende que não é dessa forma. É uma patente, não é fácil você trabalhar nessa linha de Exu. Então, a gente tem que tratar com bastante carinho, com bastante respeito, com bastante devoção, né, e humildade,
acima de tudo. Né? Exu merece sempre ser bem atendido por nós. Repito, é o mais próximo de nós na nossa crosta terrestre. Nós vamos abordar lá na frente, mais especificamente, esses trabalhos, e vamos falar bastante de Exu. Nós temos aí praticamente umas 2 aulas ou 3 aí, só, né, de Exu e Pombagira, tá bom? Mas, por exemplo, falando em liturgia, nos trabalhos de Exu não se abre a Jurema. Então, para lugares que fazem fazem trabalhos específicos de Exu, do início ao fim, ou seja, sem preces de abertura, nada, você não vai ter abertura de Jurema, não vai ter nada. Né? Existem casas que é dia de esquerda, ok. Eles já começam o trabalho sem a prece, já começam o trabalho fazendo as invocações. E já entram direto no trabalho de esquerda. Tá? A nossa casa, por exemplo, ela faz diferente. Ela faz todo o rito de abertura normal, absolutamente normal. Todas as passagens que tem que ser feitas, faz. E no momento que começa a gira de Exu, é onde nós fechamos cortina, apagamos as luzes, aí, sim, mas aí no encerramento a gente faz a mesma coisa. Tem um encerramento que a gente faz. Agora tem casas que não. Então, se são casas que não têm abertura para a gira de esquerda, elas vão direto. Então, não vai ter abertura de Jurema. Não se faz nenhum tipo, né, de xirê, nenhuma invocação, nada em relação ao trabalho da direita. Também é muito incomum, até mesmo assim, se saudar qualquer orixá, se a gira ela é exclusiva de Exu e Pombagira, com exceção de Ogum. Com exceção de Ogum. E por que a exceção de Ogum? Porque quem é que guarda a casa e a porteira? Não são os Exus? São Exus. O que é que você faz? Você precisa trocar essa guarda. Porque enquanto Exu e Pombagira está trabalhando ali dentro, alguém tem que segurar a casa. Então, canta-se para Ogum. É Ogum que assume a frente, Ogum que assume o papel de Exu. Ele que vai guardar a porteira, ele que vai guardar a casa, é Ogum que assume ali. Por isso que nas giras de esquerda, por exemplo, vou trazer mais um exemplo aqui da nossa casa, nós cantamos 3 pontos de Ogum antes de iniciar a gira de Exu, cantamos 3 pontos de Ogum e invocamos a presença dele para assumir a guarda da casa. Aí sim a gente inicia a gira de Exu, tá? Então, não faz o xirê, sempre que a palavra Exu for citada, a gente tem que lembrar que a gente está falando, gente, do Orixá Exu. Orixá Exu. A gente tem, às vezes, a mania de quando está falando de Exu, de achar que é só o trabalhador. Não, existe um orixá. Existe o Orixá Exu. Então, nós temos que saudar esse orixá, tá bom? E, naturalmente, todos os seus representantes trabalhadores ali vão estar implícitos nessas palavras, tá bom? De Exu. Que mais? A gente inicia sempre saudando Exu e Pombagira, né? E quando a gente inicia, a gente saúda, né? Em algumas casas a gente pode até saudar o chefe da casa. Então, uma vez que você saudou o Orixá Exu, aí você vai para o chefe da casa, o Exu que toma conta ali, o guardião da casa, e o Exu, às vezes, o guardião do dirigente espiritual do terreiro, tá bom? Quando a gente fala em Exu, Orixá, principalmente, você vai falar assim, mas então e Pombagira, né? Como a gente fala? Não, a gente já está, quando se fala Orixá Exu, a gente está tratando de todos os gêneros, tá bom? Não se esqueça, do Orixá, a gente está tratando de todos os gêneros, tá? Quando você especificar o trabalhador, sim, aí você tem a Pombagira e você tem o Exu que você pode classificar de acordo com o nome. Então, o que mais aqui? A gente pode fazer os cantos, né, de invocação, canta-se para invocar o Exu chefe do terreiro, né? Depois da chegada do chefe do terreiro, então você é dado ali a bênção inicial e todas as demais falanges aí de Exus, elas podem ser convocadas ao trabalho ali no meio dos pontos que forem sendo
cantados, tá? Mas sempre com essa finalidade. Quando eu estou me referindo à primeira evocação de Exu, eu tenho que fazer para o orixá. E depois do orixá eu entro para os trabalhadores, e aí a maioria das casas vão seguir essa ordem. Canta-se primeiro para o Exu protetor da casa, depois para o do dirigente ou a dirigente espiritual, e aí sucessivamente para os demais. Bom, Exu e Pombagira nem preciso dizer, né? Eles chegam ali bebendo, fumando, dando risada, dançam, né? Fazem aquelas risadas altas ali deles, dão as suas gargalhadas, né? Mas cada um desses atos, gente, cada um desses atos está sendo manifestado naquele momento um poder e uma mironga deles. Uma gargalhada daquela, ela tem uma entoação vibracional para expelir muitas coisas. Tá? É como se estivesse expulsando, tirando, arrancando da parede uma série de coisas ali, ou dos próprios consulentes. Tá? Então, existe toda uma mironga por cada ato que eles executam ali, tanto eles quanto elas. Né? Aí já falando dos trabalhadores ali. O descarrego de Exu, nem precisamos falar, né? De todas as entidades são os mais, vamos dizer assim, poderosos, justamente porque eles estão muito mais próximos de nós. Então, o fluido animalizado deles com o nosso fluido é mais palpável, é mais denso. Então, eles conseguem puxar coisas que entidades, às vezes com uma distância energética maior, não conseguem, né? Porque a nossa densidade ela é muito maior. Então, as entidades que são menos densas, muitas vezes não conseguem puxar algumas coisas que Exu e Pombagira vão conseguir fazer. Tá bom? E as casas onde Exu lhe presta essa consulta, são eles também os responsáveis pela quebra das demandas, os trabalhos de magia negra, né, que eles vão trabalhar bastante para isso, inclusive no próprio descarrego do médium, se for necessário. Nessa liturgia toda de Exu e Pombagira, numa gira específica deles, você, ao final, vai cantar novamente para todas as falanges que foram ali desempenhar o seu papel, foram ali trabalhar, né? Que é no caso de Exu, é uma etapa, vamos dizer assim, crucial do tipo da entidade ali que foi trabalhar, porque ela faz o recolhimento final ali de todas as entidades, de todos os obsessores, de todas as energias deletérias que estavam ali dentro daquele ambiente, tá? Antes do encerramento, como ato litúrgico, geralmente o chefe da casa ele deixa ali, ele pode deixar uma mensagem, né, para a consulência, para os trabalhadores, ou não, ou ele dá uma bênção final ali e ele vai embora, se recolhe, e é assim que vai funcionar. Alguns terreiros também trabalham uma vez por ano, às vezes menos, mas com limpeza de marafa, que a gente chama, né? Então, o Exu, geralmente, ele pega ali, ele vai fazer uma limpeza final, né, com o marafo já cruzado, né, abençoando ali a todos os consulentes ou aos trabalhadores lá. Joga ali na mão, né, no trabalhador, e ele pode fazer a limpeza passando no corpo ou só nos pés, aí vai depender do que essa entidade trabalhar e falar, tá? Basicamente, a liturgia é essa. Feito isso, encerrado isso, então, repito, isso aqui é só para quem tem uma gira exclusiva de Exu e que não tem abertura e encerramento. Ela já começa com o de Exu do início ao fim. Esse é o ato litúrgico dele. Encerra-se de forma também ali onde todos se congregam, né? Faz uma saudação final para Exu, trabalhador, para Pombagira, trabalhador, e para Exu, orixá. Pronto. É assim que funciona na maioria das quimbandas, para quem nunca foi. O dia que vocês forem, vocês vão perceber que é isso. Não existe nada em relação
a trabalhos da direita nesse dia. Ele vai ser exclusivamente, do início ao fim, somente atos litúrgicos de Exu. Certo? Compreendido? Muito bem. Deixa eu... Algumas curiosidades aqui que eu quero passar para vocês, que eu acho que vale a pena a gente estar falando. A quimbanda são os trabalhos de Exu e Pombagira dentro da Umbanda. Hoje a gente vê muito o pessoal falando de quimbanda, como se fosse um ato isolado. Entendam o seguinte, todo centro de Umbanda que tem trabalho de esquerda, o nome correto de dar é quimbanda. É quimbanda. E quem não sabe o que significa, né, a palavra quimbandeiro, é de curador. É de curador, realmente. Então, dentro da Umbanda, qualquer gira de esquerda pode utilizar o nome de quimbanda. Você não vai estar errando. Hoje eu tenho gira de quimbanda na minha Umbanda, porque é gira de esquerda. É que criou-se hoje os tatas, né, que a gente vê bastante, exclusivamente com um centro separado, inclusive fisicamente, só de quimbanda. Eles não fazem nem no próprio centro de Umbanda. Tá? Quem levantou a mãozinha aí, Giovana? A Giovana. Rogério, eu só ia perguntar porque, assim, eu sigo algumas páginas de Kimbanda, assim, por curiosidade, e eu vejo muito aquela questão do corte animal e o que as pessoas mesmo falam de, ai, Kimbanda é a parte mais pesada das religiões de matriz africana. Aí eu fiquei assim, porque existem casas de umbandas que também fazem corte, a nossa não faz, mas eu sempre tive aquela imagem de Kimbanda de, tipo, ser o lado mais pesado, assim, mais forte. É assim, ó, né? Você vai, eu falo que eu já tive depoimentos de pessoas que trabalham na Quimbanda e eles falam assim que a Quimbanda seria o mesmo Exu da Umbanda, porém sem os grilhões, ou seja, livre para fazer o que ele quer. Eu particularmente, alguém está falando? Alguém? Patrícia, você ia falar? Não, meu microfone só que Ah, liberou tá bom. aqui. Então, assim, particularmente, eu não concordo. Eu entendo que o Exu e a Pombagira que trabalham na Umbanda, ele trabalha daquela forma, daquele jeito, daquela casa. Então, ele vai atender às leis daquela casa. Vamos falar rapidamente aqui em relação ao corte, ou à imolação. Né? O nome correto da gente dar é imolação. A imolação, nós não podemos ter para ela um olhar preconceituoso, como se ali tivesse imperando o mal. Não. Já falei, né, nós já vimos aí atrás, existem outras religiões que fazem imolação. Vou te dar um exemplo. Se você tem boa parte dos frigoríficos aqui no Brasil que exportam carnes de frango, principalmente, para o Oriente Médio, tá? O que eles fazem lá no Oriente Médio? Eles mandam um inspetor da religião lá, do muçulmano, o cara vem para o Brasil, ele vem conferir se o corte que será feito naquele frango, né, na galinha ali, está posicionado de frente para a Meca, se está batendo o horário, se está fazendo tudo certo para ele cortar, porque senão eles não podem comer. Gente, isso não é imolação? Não é imolação? Se ele é feito um corte
diante de um ato litúrgico, é uma imolação. Ah, mas é um frigorífico, é carne para consumo humano. Eu entendo. A imolação que existe nos terreiros também é para consumo. Ela não é um corte vazio. Também é para consumo. Tanto que é feita a imolação na Umbanda, é feita a imolação, é preparado aquele prato, né? Servido ao orixá, mas dividido com a comunidade. Essa é a imolação da qual eu não faço, não, na nossa casa a gente não pratica, mas eu compreendo. Eu entendo a finalidade dela. Essa é uma imolação. Aí nós temos os cortes quimbanda. Daqui a pouco eu já vi que levantaram algumas mãozinhas aí, a gente vai abrir. Aí tem os cortes da quimbanda. O corte da quimbanda, ele é utilizado para quebra de feitiços, ele é utilizado para fortalecimento de saúde, uma série de coisas. São cortes, para quem conhece a quimbanda, já sabe o que eu vou dizer, para quem não conhece vai se assustar um pouco, mas eu peço que vocês não olhem com esse olhar de preconceito, tá bom? Que nós vamos distinguir, tem 3 situações com vocês aqui. Os cortes que são feitos, então, na quimbanda, e tão somente na quimbanda, esquece a umbanda, como esses quimbandeiros, né, que a Giovana falou que ela vem acompanhando, são cortes pesados. Para vocês terem uma ideia, num ritual, às vezes, né, que é uma noite inteira de ritual, eles fazem corte, assim, de 40 ovelhas, 2 bois, 50 galos de Angola, 50, é assim. A justificativa deles, repito, é para trabalhos de fortalecimento, porque, segundo a própria tradição africana, inclusive, o egé, que é o sangue, né? O egé ele tem um poder muito grande de restaurar, restabelecer a nossa saúde, dar vitalidade para a pessoa, tá? E, claro, naturalmente, se ele tem todo esse poder devidamente empregado dentro dos rituais da quimbanda, ele vai ter poder para outras coisas. Na quimbanda, quimbanda séria, a gente ouve que nós vamos ouvir isso daí que eu falei lá no começo, que o Exu ele é neutro. Ele é amoral. Ele é amoral. Então, ele não está preocupado se o que ele está fazendo vai resultar em algo bom ou ruim. Mas isso é o conceito dentro da quimbanda. Você percebe que já mudou na nossa umbanda? Já mudou bastante. Significa dizer o seguinte, que eles lá não são de lei. Então, é o que eu, Rogério, acho. Os Exus e Pombagiras que trabalham na nossa umbanda, e na nossa que eu falo, nas umbandas, são diferentes dos Exus e Pombagiras que trabalham na quimbanda. Tá certo? E nós temos uma terceira vertente de imolação de corte, que essa é feita por magia, ok? O que vocês vão ver em porta de cemitério, o que vocês vão ver, às vezes nas esquinas, uma cabeça de bode, uns negócios que são bastante ruins a gente olhar, que a gente já olha, já sente até uma energia que não é legal. Isso a gente vai ver mais para frente também. Isso chama-se entregas. Entregas, não são oferendas, são entregas. Isso é magia pura, magia negativa. São magos que trabalham por encomenda. Então você vai lá e fala, eu quero acabar com a vida daquele sujeito lá. Você vai até a mão de uma pessoa dessa, ela vai falar, tá bom, você vai servir isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, vai falar para a entidade tal, entrega isso daqui lá e deixa que ele faz o trabalho. É magia. Magia negativa, magia para destruir a vida de alguém. Só que o que acontece? A gente olha tudo isso, para quem não conhece, fala, é umbanda, tudo é umbanda.
ou tudo vai ser candomblé e tal. Então, é por isso que eu estou dizendo para vocês a importância de a gente tentar separar uma coisa da outra. Nós temos a imolação dentro de algumas vertentes da Umbanda, que são, no meu ponto de vista, repito, na nossa casa a gente não faz, mas eu concordo da forma que é feita por eles, porque tem um significado. É feita a imolação, aquele não vai ser despejado, jogado em qualquer lugar. Aquilo vai ser feito um prato, vai ser servido ao orixá e é dividido com a comunidade. O sentido é outro. E nós temos que entender, gente, que outras religiões fazem. A diferença é que quando se trata de alguma coisa de matriz africana, o preconceito é lá em cima. Se é um judeu fazendo lá, matando o coelho, como eles fazem, né, normal, não, aí é lindo porque é um judeu, né, de olho azul, tal, é tudo diferente, né? Então, nós temos que ter esse olhar de entendimento. Então, distinguem bem essas três situações. Vamos lá, vamos abrir aqui para as perguntas. Como está, Iris? Primeiro foi foi a Beatriz, que também queria falar. O Sérgio foi por último, e tinha uma outra pessoa aqui, peraí. Não foi eu que O levantei, Anderson. mas O Anderson, O né? Anderson, isso. Foi o Legal. Anderson, a Beatriz e o Sérgio, é a ordem. Vamos lá, Anderson. não, e é justamente, mas aí você acabou entrando no assunto, né? Que os judeus, até hoje, eles fazem o sacrifício de galinhas e coelhos, né? Fazem aquela limpeza, né? Passa a galinha viva ali sobre a pessoa. Os mais ortodoxos, né, digamos assim. Então, e aí quando se fala de religião de matriz africana, é demonizado, é o preconceito que é puramente pela origem, né? Puramente pela origem, é isso que eu falo, as pessoas romantizam algumas coisas porque não vêm da África e demonizam as coisas que vêm da África. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que ter um olhar amplo em relação a isso, né? No Antigo Testamento tinha sacrifício humano até, né? Não é verdade? Está lá no Antigo Testamento, você tem razão. Né? Se pregava isso no Antigo Testamento. Sim. Mas perfeito, é isso aí mesmo. Quem mais? Beatriz? Oi, boa noite. Na verdade, é uma curiosidade, né? Eu deixei no chat uma passagem, um salmo que é cantado numa época específica do ano na Igreja Católica. E quando a gente estuda as religiões, a Bíblia, enfim, o que tem, a gente entende que tudo se conversa e é a mesma coisa. Tem nomes diferentes, mas o propósito é o mesmo. Então, a imolação, ela é vista como uma oferta, um sacrifício de purificação. Mas, essas palavras que falaram, né? Existe uma máscara quando a gente vai para o afro. Né? É verdade, Beatriz. Perfeito, é isso aí. E isso é o mais... ela tocou num assunto que é bem legal, gente. Quando a gente começa a se aprofundar, né, na religião, quando a gente começa a entender a religião de forma mais profunda, é aí que a gente tem a convicção de que o continente africano ele foi o berço da humanidade. Porque tudo, se você parar para pensar, todas as demais religiões, elas se conversam, como a Beatriz falou. E se elas se conversam, é porque teve pessoas que seguiam aquilo e em determinado momento divergiram de alguma coisa ou outra. E aí montaram a sua vertente. E aí dessa vertente tiveram algumas que também não concordavam com algumas coisas e quiseram introduzir novas situações. E aí abre-se uma nova vertente, como nós tivemos no próprio cristianismo, através da Igreja Católica. Depois, hoje nós temos a carismática, né? Nós temos a ortodoxa, que são ramificações diferentes, mas se conversam. Assim como tem os evangélicos, né, que tem a pentecostais, tem a Assembleia de Deus, tal, mas se conversam, de uma forma ou de outra se conversam. Só que quando você pega as religiões de matriz africana, que são muito anteriores, né, à história da humanidade, vamos dizer assim, né, o princípio berço ali, e os rituais, as coisas que você, hora ou outra, você vai encontrar em outras religiões.
que é o que a Beatriz conversou, elas se conversam. Em algum momento elas vão se conversar. O preconceito é o nosso olhar apenas, é o do homem. O preconceito, ele é literalmente do homem. Mas elas se conversam, elas se convergem. Serginho. Depois é o Hugo. Tá. Sérgio. Oi. Eu acho que já foi colocado, Rogério, que vai falar exatamente isso. O hinduísmo tem isso, o judaísmo tem isso, o Islã tem. E aqui no Brasil, por mais estranho que possa parecer, se é que a gente pode pensar assim, você tem um apoio jurídico. O STF reconhece isso quando não há uma forma de você maltratar o animal, isso segue um preceito, segue um ritual, você tem um amparo jurídico para a realização disso. Muito bem lembrado, verdade. Isso é reconhecido pelo STF. Então, nós já temos até um ordenamento jurídico exatamente, que reconhece essa prática, né? Exatamente. Então, é isso, perfeito. Quem que é o próximo? Hugo. Rogério, Oi. tá ouvindo bem? Sim, ouvimos bem. É sobre as características físicas das entidades, como que isso foi dado, né? Não só os nomes você explicou ali no começo, mas a característica física de cada um. Muito Nessa bem. que nós então, estamos vendo na foto aí, por exemplo. Isso, né? Por exemplo, aqui nessa aqui, eu acho que as imagens de Exu e Pombagira, elas vão estar muito mais próximas de nós. Uma vez que eles são próximos de nós, seres humanos, natural que eles se pareçam muito mais, né? Tem as nossas características físicas. Deixa eu ver se eu passei alguma aqui para trás. Aqui, por exemplo, vai pegar essa foto aqui, né? Você tem mais trabalhadores que vão apresentar arquétipos como o nosso, né? De seres humanos. Agora, aquelas entidades, deixa eu ver se tem aqui uma outra que eu possa... Opa! Aquelas entidades que aparecem demonizadas, né? Com aquela vestimenta, ou na cor vermelha, tal. Isso daí são características que elas utilizam no momento do fronte, no momento do combate. Às vezes, existem lá entidades perdidas, né? Fazendo mal. Então, eles moldam o seu perispírito com aquela característica para entrar nesse fronte, para combater, vamos dizer assim, aqueles quiumbas que estão ali, de certa forma, aprontando, atrapalhando a vida de alguém e tudo mais, tá? Então, e lógico, é como o Douglas comentou, eles também trarão as características dos nomes que lhes foram dados. Então, me parece que, não me corrija se eu estiver errado, acho que o Exu Veludo é que tem os pezinhos de bode, é isso? Não me lembro muito bem. Não? Então, acho que Exu do Lodo. Bom, se vocês buscarem, vocês vão ver que aí sim, eles se apresentam como aquela falange, daquela forma, mas, repito, para intimidação dos quiumbas, dos espíritos malfazejos, dos espíritos que estão, né, só querendo atrapalhar o caminho espiritual e a própria vida nossa material aqui. Então, eles entram e se transvestem dessa forma, né? Vamos usar esse termo que fica mais fácil para todo mundo. Se eu falar só da modificação do fluido animalizado, muita gente não vai entender, do perispírito, perdão. A modificação do perispírito, muita gente não vai entender. Mas eles se modelam. Eles se modelam e se apresentam dessa forma. Consegui responder, Hugo? Conseguiu sim, Rogério, conseguiu sim. Legal. Obrigado. Imagina, que isso. Diga, Giovana. Rogério, meu tio voltou nessa questão dos Exus e eu lembrei de uma pergunta que você sempre vem falando nas giras, sempre fala de a gente manter a vibração, nossa vibração alta. E daí eu pensei, os obsessores, né, os espíritos ruins ali, às vezes a gente sente mais eles no nosso dia a dia, pelo menos eu já
vi alguns vultos assim, eu acho que eu já vi muito mais espíritos que eu sentia ser ruim do que espíritos que eu sabia que eram as minhas entidades e que eram bons. Então, eu acho que seria por isso que a gente às vezes sente ali uma energia ruim ou vê mais uma energia ruim no nosso dia a dia do que energias que a gente sabe que são boas. É porque tem duas questões aí que a gente tem que levar em consideração. As entidades boas estão sempre trabalhando, então dificilmente e elas não vão querer causar nenhum processo de medo, né? De dar susto, em maneira nenhuma elas vão fazer isso daí. Se tiverem que aparecer para você, será de uma forma tão sutil que você vai sentir o amor sendo envolvido, né? Você vai sentir um sentimento, não dá para explicar. Então você sente que é um amor, alguma coisa te abraçando ali e que você se sente realmente abraçado naturalmente mas assim, protegido. Você se sente protegido, é alguma coisa que você fala, nossa, a entidade está perto de mim. Já os malfazejos, espíritos quiumbas, vamos dizer assim, primeiro que ele tem uma densidade energética muito forte, porque ele continua, na percepção dele, necessitando do que nós temos no nosso mundo aqui, né? Aqueles que eram viciados em bebidas vão estar sugando aquele ectoplasma que está ali no bar, no boteco, na balada, o que for. Aqueles que estão envolvidos com drogas, certamente tem centenas de espíritos perdidos ali, sugando aquela energia da mesma forma. Então, tudo isso é mais sentido, tudo isso é mais visto. Então, e para nós umbandistas, Giovana, não é difícil a gente realmente ver, né? Porque eles querem assustar, querem causar um pânico, querem causar um medo, né? Então, nesses momentos, para nós que temos, né, que estamos no caminho certo, no caminho do bem, mas que somos surpreendidos eventualmente com isso, que eu falo que todo médium não dá para escolher, eu só quero ver entidade boa, né? Não. Médium é médium, né? Você não tem uma chave que você vira e fala, hoje eu quero ver só coisa boa. Não, você vai ver tudo, né? Não tem jeito. Ou vai sentir, eu não vejo, mas você vai sentir. Você vai sentir, você vai entrar num ambiente, que se o ambiente for um ambiente carregado, você vai sentir na hora. Há uma discrepância energética. Você está numa vibração X, boa, maravilhosa, você é um médium, você está ali, né, doutrinariamente estudando, trabalhando. Então, você está numa vibração. A hora que você entra numa vibração ruim, naturalmente você vai sentir aquilo lá estranho. Opa, bateu alguma coisa no meu corpo. É físico a coisa, às vezes. Física. E você fala, alguma coisa está errada. Né? E nós sentimos isso, independente de entrar no ambiente ou não, quando nós baixamos a nossa frequência. Quando nós mergulhamos, né, em sentimentos de tristeza, em sentimentos de raiva, quando a gente mergulha nesses sentimentos, pode reparar que você parece que tem entidades te observando. Você fica ali, você fala, pô, estou sentindo mais energia negativa, a coisa não está legal. Te causa até um embaraço, muitas vezes um embaraço mental, gente. Embaraço mental, né? Visões mentais que te atormentam. Então é a hora que você sai, você tem que falar, chega, para, né? O plexo solar ali explode, né? Você sente a vibração direta, né? Então é um momento quando você tem que se recolher muitas vezes, pedir ajuda, ó, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer uma oração aqui comigo, né, para que eu saia disso e volte a ter uma vibração elevada. Mas acontece, tá bom? Uma coisa importante que eu coloco aqui, ó, não confunda quimbanda, cuidado, gente, cuidado com excesso de informação na internet. A gente está vendo um monte de casa de quimbanda, um monte de quimbandeiro. Eu tenho certeza que a maioria são pessoas sérias, mas cuidado, porque tem muita gente que não é séria, né, e utiliza dos nomes das entidades, uma série de coisas para deturpar os trabalhos, deturpar a Umbanda e a própria quimbanda séria, né? E eu falo sempre assim, que a gente tem que tomar cuidado, somente quando eu coloco aqui, ó, existe a quimbanda e existe a quiumbanda, que é de quiumba, que trabalham na magia negra, que trabalham na magia negativa. Então, são pessoas que
vão falar, tinha uma aí muito famosa na internet que sumiu essa daí, mas assim, tava lá, acho que era R$ 300 para você colocar o nome da pessoa que você quisesse no caixão, e ela enterrava ao vivo na internet. Ela tinha, sem brincadeira, gente, mais de 1.000 caixõezinhos ela vendeu. Mais de 1.000. E ela, filmando ao vivo, ela entrou no cemitério com aqueles 1.000 caixõezinhos desse tamanho assim, com os nomes de todo mundo e enterrando. Ela abriu uma cova lá e enterrando cada um desses negocinhos lá. A R$ 300, 1.000 caixõezinhos, ela ganhou bastante dinheiro, né? Ganhou bastante dinheiro. Então ali, o que é que tem de bom ali? Não tem nada. E ela fala que ela é quimbandeira. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito. Rogério, então quer dizer que a quimbanda com K é igual a com QU. É a mesma coisa que a linha de esquerda, na verdade. E a Exato. quiumbanda, que é a magia negra. É a magia negra. É muito parecido, né? A gente fica muito parecido. Muito parecido. A gente tem que tomar muito cuidado, realmente, porque às vezes está caindo na mão de uma quiumbanda, que é de quiumba. Quiumba é espírito malfazejo, espírito que está perdido. É um irmãozinho que se perdeu nas trevas e não adianta. Né? Pode denunciar isso, acho que não pode, Rogério, se você vê essas coisas, essas práticas. Então, eu acho, inclusive, que ela foi denunciada, porque existe um fator aí que, assim, que é crime, né? Vilipêndio ao cadáver, né? Você não pode abrir um túmulo, né? É crime abrir um túmulo e ficar enterrando. Além de tudo, né? Bom, acho que fora a má fé, né? Ai, sei lá, né? É sintonia também, né, Rogério? Você encomendar uma coisa dessa, Eu ia tem mais falar, que... A sintonia, ela encontra pessoas que querem o que você quer. Então. É verdade, é verdade. Mas eu fiquei muito surpreso, porque ela foi muito famosa, gente, né? Isso eu acompanho porque saiu nos noticiários. Ela é do Rio Grande do Sul, então saiu tudo no noticiário. Você lembra dela, né, Patrícia? Ela é do Sul. Ela é do Sul. Mas ela, na verdade, ela não abria um caixão, ela enterrava num lugar, mas acho que ela não abria a cova. Quem foi uma outra mãe de santo que teve problema, que ela fazia, pegava cabeça de cadáver. Troca de cabeça, que eles chamam. A troca de cabeça. Também. Isso daí é uma prática que existe dentro do candomblé, só que você está vendo como as pessoas distorcem, né? Faziam troca de cabeça. Né? A pessoa pegava lá, uma pessoa que estava doente, ela ia no cemitério e fazia literalmente a troca de cabeça para a pessoa tentar sobreviver, e dava o nome de uma outra pessoa que ela não gostava para que morresse no lugar dela. As coisas de louco, gente. As coisas assim, e o cadáver não podia estar muito tempo, tinha que ser mais ou menos meio que fresco. Então, mas, e ó, acredito, se karma, Oi? O karma disso, que carrega um médium que se sujeita a isso. Não tem a dúvida. Ó, a Beatriz, ela fala voodoo, né? E é verdade, tem, né? E você sabe de uma coisa, gente? Se tem pessoas assim, é porque tem gente que paga encomenda. E é isso que eu fico incrível. Eu falo, mas essa do caixãozinho, ela tinha muita encomenda. Muita encomenda, gente. Muita. O pessoal fica, assim, alvoroçado para fazer as coisas. Então, para vocês verem, R$300, ela colocou 1.000 caixõezinhos. Foram 1.000 pessoas que pediram para ela. Temos que tomar cuidado. Tá? Mas saímos um pouco de nossas liturgias, mas eu acho que valeu para a gente entender aí um pouco desse universo, né? Rogério, a Beatriz cita aqui, acho que para encerrar essa parte que ela fala sobre a imolação, né? Ela cita aqui uma passagem da igreja, né? A imolação está em todas as religiões, no rito, na oferta, sacrifício e purificação. Acho que é uma parte bíblica. Já foi preparada a festa do rei, a mesa está posta. Ó, vinde e comei. O novo cordeiro já foi imolado. Seu corpo para pão vivo, a todos foi dado. O cordeiro já foi imolado, vinde todos, tomai e comei. O Cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Isso. A liturgia católica também, né? Quem fez a renovação da imolação foi Jesus. Quando Jesus chega nas festividades,
e que ele vê, né, aquele banho de sangue, porque imagina naquela época todo mundo fazendo imolação para num único lugar, então ele fala que a imolação, a partir dele, não necessitaria mais, porque ele estaria dando a vida para isso, né, que através dele você alcançaria todo e qualquer pedido, não precisaria mais ofertar nada, né, mas isso restrito ao cristianismo, ok, gente? Tá? Restrito, porque no judaísmo existe, né? Nas religiões matriz africana existem, os chineses, né? No próprio budismo chinês também existe, quando eu estive lá eu vi, eu sei como que funciona também. Então há muçulmano, né? Que eu falei para vocês, o fato do cara vir aqui, gente, e pedir para posicionar o franguinho lá, né, virado em direção à Meca, ele pega a bússola, ele olha, quer dizer, ele está dando uma finalidade religiosa para aquilo, ainda que esteja dentro de um frigorífico esterilizado, lindo, maravilhoso, é imolação, ponto final, porque ele deu uma característica religiosa para aquilo. Então, é uma imolação, a gente não pode esquecer, tá bom? Muito bem. Para a gente finalizar, duas questões importantes. Muita gente fala que Zélio Fernandinho de Moraes, na tenda da Nossa Senhora da Piedade, que foi a primeira tenda instituída por ele, não admitia Exu como guia. E não tinha imolação. Lê do engano. Primeiro, ele não fazia giras de Exu e Pombagira. Não fazia. Porém, ele sempre teve uma tronqueirinha fora, onde ele fazia as firmezas para os trabalhos. Então, ele respeitava isso. E a imolação? A imolação, muita gente não sabe esse pedaço da história do Zélio, mas o Orixá Malê, nos períodos de comemoração dele, Orixá Malê, ele pedia para fazer, agora eu não vou lembrar, mas não era uma feijoada, mas era para ser feito não sei se era carne de porco, alguma coisa, eu sei que tinha um significado. Comprava no açougue, comprava tudo cortadinho, tá? Ok, porém, ele dava uma finalidade religiosa para aquilo. Deu uma finalidade religiosa para aquilo, a imolação. Não importa que foi cortado lá no açougue, é uma imolação. A gente, quando faz oferendas para Exu e para Pombagira, eu falo isso e eu faço, inclusive. Coloquem lá, né, um bife de fígado, coloquem, mas pode comprar, vai lá comprar no açougue, não tem problema nenhum. Rogério, o que eu estou fazendo? É uma imolação? Você só não está cortando o animalzinho ali, mas você deu um sentido religioso. Se você deu um sentido religioso, você está entregando o egé. Você está buscando aquela força vital, ela é importante. Ela é importante, gente. Nós vamos entender isso lá na frente, na parte de oferendas, a gente vai falar mais, tá bom? Mas só para vocês entenderem que o próprio Zélio, na tenda Nossa Senhora da Piedade, através do Orixá Malê, ele fazia esse trabalho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, Orixá Malê, imolação, deixa eu ver se eu tinha isso aqui e eu acabei, o que ele pedia aqui? A hora que eu achar, eu coloco lá no nosso grupo, tá bom? Mas ele tinha um prato específico que naquele mês, naquele período de comemoração, ou não sei se era todo mês, alguma coisa assim, mas ele pedia que aquele prato fosse servido para todo mundo lá. Não deixa de ser uma imolação, porque era um animalzinho que estava ali também. E, importante para todos aqui, Chico Xavier, nós tivemos aí o Dia das Mamães, né, que foi ontem, e o Chico, certa vez, ele foi questionado sobre o que ele achava, né, dos espíritos que fumam, que tomam cachaça, que bebem champanhe, e ele respondeu que ele tinha o maior respeito por essas entidades, por esses espíritos que ali trabalhavam, porque eles eram extremamente necessários para o equilíbrio espiritual, né?
E aí ele deu o exemplo das pombagiras, que para muitos, né, podem parecer só esses espíritos, né, de gargalhada, tenebrosos, né, que não teriam uma finalidade, mas segundo Chico, as mães de filhos que haviam cometido suicídio, ao desencarnarem, elas ficavam desesperadas à procura daqueles filhos que tinham cometido o suicídio. Mas eles se encontravam nas regiões umbralinas, né, nas regiões dos vales ali dos suicidas, sob o comando de espíritos que não permitiam, né, que outros entrassem ali. E segundo Chico Xavier, as pombagiras eram os únicos espíritos que conseguiam transitar por esse local sem nenhum tipo de impedimento contra elas. E uma vez por ano, elas promovem o encontro destes filhos suicidas com as suas mães já desencarnadas. Né? Isso mostra para nós a necessidade, a grandeza, né? O amor, a caridade que existe dessas entidades de Exu e Pombagira. Né? Então, são histórias assim que não são vindas nem de nós umbandistas, né? Vem de um espírita, né, que estudou o kardecismo e foi por essa vertente, que em nada tem a ver com Umbanda, mas ele traz uma história tão linda, tão comovente como essa, né? O papel de juntar a mãe desesperada, desencarnada e desesperada em ver o seu filho que cometeu um suicídio, e ela poder transitar nesses dois mundos e fazer, né, esse encontro entre eles. Então, é de uma magnitude, é de uma grandeza. Por isso que eu falo que Exu e Pombagira, eles são de lei. Eles vão fazer aquilo, serão duros naquilo que tem que ser, até porque a própria hostilidade faz parte deles, pelo mundo, né, espiritual do qual eles vivem. Não dá para ser doce, eles têm que ser mais hostis, mas ali existe uma nobreza, um amor, assim, incomensurável, né, por nós, seres humanos, e pela espiritualidade que eles estão para resgatar. Mais do que combater, eles precisam e querem resgatar essas almas perdidas aí, tá bom? E com isso, encerramos às 22h22 a nossa aula aqui dessa noite. Nada é por acaso, né? 22h22, estamos sendo abraçados nesse instante por toda essa espiritualidade, não tenho dúvida. E aí eu abro aí para questionamentos, sugestões, o que vocês quiserem aí para a gente concluir. Eu queria dar aqui uma contribuição rapidinha. Eu Claro. procurei enquanto a gente estava falando aqui, mas eu vi em algum momento uma passagem que você está falando de Chico Xavier. Ele fala que foi à noite no cemitério, não sei se alguém já viu, ele tem um vídeo dele falando, e ele se deparou com o seu caveira, que era um negro muito alto, muito forte, que tinha um cheiro muito forte de cachaça, e ele perguntava por que ele estava com aquela cachaça. Ele falou que resgatava aquelas almas que estavam ali, não queriam largar o seu corpo físico. E por isso que a cachaça ajudava ele a ter forças ali, o marafo, né, para trazer ele aquelas almas que não queriam sair de perto do seu corpo físico. É isso aí. Alguém já viu? Não sei se alguém já viu essa história. Eu tentei pesquisar aqui para ver se eu achava esse vídeo, mas eu não achei. Mas eu tinha visto isso, bem interessante. Vi sim, não, interessantíssimo. E depois, se alguém achar e quiser colocar, né, para que todos depois tenham acesso, pô, você será muito bem-vindo, viu? Colocar lá, porque a gente consegue entender, né, o quão importante é a participação deles na nossa vida. E é muito importante mesmo, gente. E eu sempre falo uma coisa, que quando assim eu fui fazer meu sacerdócio, para você ver como a gente fica muitas vezes encanado com algumas coisas, né? A última obrigação que nós fazemos sacerdotal é de Exu e Pombagira. E é um momento onde você traça com eles ali algo muito importante, que é quase que um pacto que você faz. Porque você é desafiado, eu acho que talvez seja, mas é um desafio sadio, tá? A entregar a sua vida material na mão deles.
Olha como o desafio é grande, hein? De todas as crenças que a gente traz, a gente ouve, chega nesse momento que você olha e você fala, meu, puta, são os caras que mandam mesmo em tudo aqui na vida material. São eles que podem nos ajudar, né? São eles que são os mensageiros de tudo aquilo que a gente pede. Vamos confiar e vamos entregar na mão deles aqui, porque são eles que vão comandar o que tem que ser comandado. E é a melhor escolha que você vai fazer, pode ter certeza. Porque são entidades maravilhosas e que dão a rasteira quando tem que ser dado. Porque muitas vezes, quando a gente está no caminho errado, não são doces, né? Não vem, de alguma forma, doce para tentar te alertar. Não. Vem na rasteira mesmo, para que você acorde de uma vez só e já te tire, né, de qualquer caminho que você esteja eventualmente equivocado. Mas são as entidades que mais vão te amar e te abraçar nos seus piores momentos também, pode ter certeza. Certo? A Giovana queria falar. Diga, Giovana. Rogério, rapidinho, que eu lembrei de alguém que tinha comentado sobre o catolicismo também, na questão da imolação, e eu lembrei se eu estiver errada, me corrija, mas da morte de Jesus, de que ele morreu em nome do povo, para que ele seja o sacrifício e não precisasse mais sacrificar nenhum ser humano em nome das pessoas, né? Perfeito. É isso aí. É quando ele põe fim, né? Ele quer colocar o fim nessa questão do sacrifício animal, né? Ele fala que não há, para chegar chegar até Deus, você não precisa fazer mais a imolação, não precisa ser feito mais sacrifício, porque ele se sacrificou por todos nós. Perfeita a sua colocação, é isso mesmo. Mas é o que eu falei, isso, nós não podemos ter um olhar como se isso fosse o certo, a verdade, né? A gente tem que respeitar todas as outras religiões que necessariamente não seguem o cristianismo, né? Que às vezes você tem como os judeus, você tem o muçulmano, você tem as religiões de matriz africana. Eu acho que todos, e principalmente, como foi bem colocado, o próprio Anderson falou, nós temos o Antigo Testamento, que até o sacrifício humano era colocado, né? E é citado lá, né? Eu acho que tudo de alguma forma se conecta, de alguma forma ele é necessário, de alguma forma ele é necessário. Deixa aí, mais para frente a humanidade, né, daqui, quem sabe, 1000 anos aí, a gente vai ter outra compreensão, outras formas de enxergar. Mas o fato é que eu prezo sempre, gente, que a gente tem que respeitar, de verdade. Ter um olhar, a não ser quando é feito pela maldade, né, para prejudicar alguém. Eu acho que isso aí acho que com nenhum de nós aqui vai ter adesão, mas qualquer outro ato onde você tem uma intenção e isso daí se transforma em algo bom para todos, como eu disse, que a maioria das casas fazem isso, né, dividem essa oferenda, coloca à disposição da comunidade ali dela, eu acho que ela é válida. Atenção aos contratos também, né, Rogério? Toda atitude sua é um contrato, né? Então, dependendo se você está fazendo a intenção que você tem, na maldade. Então, se você fala que você usa uma víscera para fazer uma coisa de saúde, por exemplo, ou um contrato com Exu, que é uma coisa benéfica, porque eu acredito que Exu é o nosso orientador na encarnação. Então, por isso que é a materialidade, né? Então, eu acho que é isso, né? O que é que você está fazendo? Com quem você está fazendo acordo? Eu acho que, no final, tudo é isso. E vai passar os anos e quem fizer contrato com coisas que vai te prejudicar, você vai estar junto, né? Então, eu acho que é isso, são as escolhas, né? E talvez a gente ache que uma pequena parcela, que eu acho que teria que ser 1/4 da humanidade, não sei se a gente vai chegar lá, mas de ter uma consciência, né, do que é que está se associando, da purificação dos seus pensamentos e atitudes, né. Oremos para isso. Oremos. Você sabe que os próprios quimbandeiros, vamos dizer assim, né, e a própria Umbanda, porque ela já se pauta nisso também,
tudo aquilo que é kármico não se mexe. Não se faz trabalho para situações que são kármicas. Porque se ela é kármica, ela tem uma função de depuração do seu espírito, da sua forma de pensar. Tudo que é kármico é para te melhorar. Então você não pode intervir. Na Quimbanda, centros específicos de Quimbanda, quando você vai lá diante de uma situação, o tata da casa, ele vai jogar os odus. Por quê? Porque ele vai identificar se o seu problema ali, ele É kármico, não. oriundo de um trabalho, de uma intervenção espiritual, humana e espiritual, ou se ela é kármica. Porque se ela for kármica, ele não pode fazer nada. Eticamente, ele não pode fazer nada. É os búzios, você está falando? Os búzios? Os odus são os búzios, né? Que no caso da Quimbanda, Do candomblé. como a leitura ela é feita direta pelo próprio Exu, então são os odus africanos, são diferentes, né? Mas é isso. Então, ele, eticamente, ele fala, olha, o que for kármico, eu não mexo. Não mexo. Anderson, você ia falar alguma coisa, né? Não, eu só ia falar que essa família da Norma interferiu pra caramba hoje. Não, é sensacional, vocês têm que participar, a gente adora aqui, pô. Nota 10, nota 10. E bom que vocês estão estimulando todo mundo a participar. A Beatriz já entrou também, aí já vai falando, isso tem que ser assim. Aproveitando que ele falou isso aí, que a gente está interferindo, eu vou dar mais uma interferida aí. Manda lá, Hugo. Pronto, vai dar espaço, olha aí. Então, foi dar espaço. Eu ouvi falar também, meio de lendas, né? Que a Quimbanda você só entra se for convidado e que tem um valor para você entrar. Alguém sabe se isso é verdade, se é um mito? Você tem que ser convidado. As quimbandas sérias você vai ter através do convite. É feito por um trabalhador da casa, ele te convida, você entra. Os valores, aí vai depender de casa para casa. Mas tem casa que não te pede uma iniciação. Você paga pela iniciação. Então, a hora que você é iniciado, e tem todo um ritual, você paga e paga caro. Né? Um ritual hoje, para quem ser iniciado dentro de uma quimbanda, eu não consigo imaginar alguma coisa em menos de 10 mil reais. Aí, eu acho que não sai. Acho que não sai. Mas por que tem que ser convidado? Parece, como que fala? Não é uma religião. Maçonaria, por que isso? Quem? A Quimbanda? Isso? Não, ela não tem. Não, a finalidade dela é religiosa, Beatriz. Não é igual a maçonaria. É que é uma. Não, acho que ela se refere, Rogério, à forma para A forma é. A forma para você integrar isso. É uma sociedade secreta, no caso da. É sim, Beatriz. É quase que é da forma deles mesmo, né? Tanto que você tem que ir convidado, e quando você entra convidado, isso para trabalhar, tá, gente? Porque tem quimbandas que abrem o culto, você paga para assistir o culto deles. É isso né? que eu ia Então, falar. isso, se você quiser ir acho que era R$400, não é? do Pai Anderson, R$300 para você assistir. Então, você ia lá, né, e é como se fosse um atendimento, você vai lá, assiste todo o culto, e aí você, acho que pode até passar por entidades, não sei como é que funciona. Agora, para você se tornar um trabalhador, você tem que ser convidado. E esse convite passa por um processo, aí entra o que a Beatriz comentou, que é uma análise que é feita, e passando por essa análise, que eu não sei qual o critério que eles adotam, aí tem a iniciação. E na iniciação, aí é bravo, porque o custo deles também é muito alto. O critério é o saldo bancário. Olha, não é difícil. Se tem alguém aqui que já foi do candomblé ou esteve no candomblé, a feitura de santo também é bastante cara, gente. Bastante cara. Muito cara. Feitura de santo, e você tem que fazer todos, né? Acho que cada feitura de santo aí, você vai pagar uns 10, 12 mil reais para cada um. Multiplica aí 12 orixás, 11 orixás, 120 mil reais que você vai fazer. Por isso que não é, no candomblé, é outro que não é para qualquer um não, viu? É elitista, né? Por isso que o brasileiro está todo endividado, então.
Puxa vida. Por isso que eu vou dizer para vocês, se vocês querem ganhar dinheiro, montem uma casa de artigo religioso, viu? Vocês não vão se dar bem, viu? Deus amaci. Pois é. Eu pensei que era só igreja evangélica. Nada, meu. Tem, não. Isso, mas, ó, isso, repito, né? Concentrado aí na quimbanda, no candomblé, que é mais restrito, mais fechado, mais ritualísticas, né, de iniciação. Na Umbanda não tem nada disso. Umbanda não tem esse processo. Umbanda você vai entrar para desenvolver, assim como é no kardecismo, você entra para desenvolver a sua mediunidade, servir, para trabalhar, né, não tem esses critérios de iniciação, não. O Ricardo queria falar, não sei se vai falar. Diga, Ricardo. Ricardo? Acho que não, né? É isso. Legal, né? Foi bom, exploramos bem aí, né? Falamos bastante da liturgia, entramos em outras vertentes, mas eu acho que foi enriquecedor da mesma forma para todos. Pedinha, vou pedir, então... Ah, legal, Ricardo. Pedinha, eu vou te pedir gentilmente, então, que você faça as orações finais aí, para que a gente tenha uma semana iluminada, bastante luz e harmonia nas nossas vidas, por favor. Vamos agradecer ao Pai, esse grande presente que Ele nos deu, de nós, de manhã, acordarmos e abrir os olhos e ver tudo que está ao nosso redor. Agradecer essa matéria sólida, viva, que é a morada do nosso espírito. Agradecer o leito que nós repousamos. Agradecer o alimento que nos foi dado. E agradecer o momento que nós nos reunimos agora, juntamente com o nosso Pai João da Mata e todos os mensageiros. Agradecer ao Pai que desta reunião eles conseguiram chegar até essa matéria sólida. E eles foram em lugares tão distantes para levar o lenitivo, a paz e a tranquilidade para tantos irmãos que estão necessitando nesse instante. Que os pretos velhos possam sim nos carregar no colo, energizar cada um de nós, para que nós possamos ter a serenidade, a paciência na nossa caminhada, de alguns percalços que possamos ter no caminho, e que possamos armazenar essa energia que nós recebemos no dia de hoje, a fim de que sejam pontos no nosso caminho e um ponto de luz para aqueles que caminham conosco. E que possamos, à noite, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, possamos dizer: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que todos os mensageiros que fizeram a sua ronda possam retornar neste funil que foi formado nessa egrégora, e cada cara, toda a dor que encontrou pelo caminho, toda a insegurança, e deixando a certeza e a segurança para cada um. Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá, muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado pelo dia de hoje,
louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai João da Mata, muito obrigado. Pai João da Mata, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Muito e aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rosário, muito obrigado. E ao Rosário, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. Meus irmãos, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Que possamos ter uma boa noite de sono. E até a próxima reunião. O Pai assim vai nos. Que assim seja.